Então, continuando o estudo agora do tópico 10, nessa segunda parte, estereoquímica de reação, nós vamos ver outros exemplos. Então, se a reação de adição gera um carbono assimétrico adicional, um par de diácido isômero será formado. Então, agora esse exemplo que está sendo mostrado aqui, o seu reagente, já existe um carbono quiral nele. Então, o nome dele é R3-cloro-but-1N, né? Nomenclatura nós já explicamos lá, então você tem que, se você não está entendendo porque ele é R, você deve fazer uma revisão lá na parte de nomenclatura do sistema RS de carbonos quirais dos estereoisômeros. Bom, então essa molécula já tem um carbono quiral e tem uma ligação dupla aqui. Eu vou fazer uma reação com HBr. Esse HBr ele vai reagir apenas essa dupla ligação. O hidrogênio se adiciona ao carbono mais hidrogenado e o bromo aqui. Bom, a reação não aconteceu nada com esse carbono quiral aqui. Então ele vai se manter do mesmo jeito lá no produto. Só que você agora gerou um carbono assimétrico adicional. Esse carbono assimétrico, como essa reação aqui ela se processa através de intermediário carbocátion, quando esse bromo for atacar o carbocátion, ele pode atacar tanto acima quanto abaixo da molécula. Então, esse carbono especificamente, ele pode ter a configuração R ou a configuração S, mas a configuração deste aqui vai se manter a mesma, tá certo? Então, o seu produto, a resposta da sua reação não é essa. A resposta da sua reação é isso aqui, porque se esse carbono que foi gerado ele é quiral ou assimétrico, ele pode ter a configuração R ou S. Então, aqui mantém igual. O que muda é aqui. Então, vamos lá. Esse carbono aqui ele vai ser R ou S. Esse aqui dando prioridade aos grupos. Prioridade 1 para o bromo, prioridade 2 aqui, 3 aqui e 4 aqui. Então, quando você gira do 1 para o 2, passando pelo 4, que você pode passar, você vai girar no sentido anti-horário, com um grupo de menor prioridade para trás. Então, esse aqui é o isômero S. Então, esse carbono aqui é R e esse aqui vai ser S. Já esse outro composto aqui, esse carbono, obviamente, vai ter que ser R. Mas esse primeiro, que já existia desde o início aqui, ele se mantém sempre como R. E esse daqui agora vai ser prioridade 1 aqui, 2 aqui, 3 aqui, gira no sentido anti-horário, mas o grupo de menor prioridade está para frente. Então, a configuração absoluta dele é R. Então, esse vai ser RS e aqui vai ser RR. Então, eles são diástero isômero, porque a configuração de um dos dois carbonos se mantiveram. Bom, essa reação é o exemplo de uma reação esteroseletiva. Por quê? Porque o estado de transição que conduz à formação dos diáceros isômeros, eles não têm a mesma estabilidade, ou seja, não têm a mesma energia. Por isso, diferentes quantidades dos produtos vão ser formados. Então, quando você forma uma mistura de diácero isômero, a quantidade deles não vai ser igual. Só que nesse caso eu não tenho como saber, teoricamente, se esse primeiro composto vai ser formado em maior quantidade do que esse, ou o contrário. Mas a única coisa que você sabe é que aqui não vai ser formado 50% desse e nem 50% desse. Um dos dois vai ser formado em maior quantidade. Bom, então, portanto, essa reação ela é esteroseletiva, tá certo? Porque esse reagente que tem, né, um estereocentro, que tem um carbono quiral, e a configuração dele é R, ele leva ao produto de diástero isômeros, e aqui cuja a resposta não é a mesma quantidade de um e do outro. Então, se eles têm quantidades diferentes, significa que tem uma seleção por um deles, que teoricamente não tem como nós prevermos, como eu já falei aqui. Então, essa reação é classificada como esteroseletiva. Bom, em reações de adição que formam produtos com dois carbonos assimétricos, nós temos algumas situações diferentes aí. A primeira delas, as reações de adição que formam um carbocátion intermediário ou radical intermediário, como por exemplo, esse cis 3,4 de metil X3N, né? Cis, porque grupos iguais no mesmo lado. Quando ele reage com HBr,
o hidrogênio se adiciona à ligação dupla, produz um carbocátion e depois o cloro se adiciona nesse carbocátion. Então aqui você não tinha nenhum carbono quiral e você gerou um produto com 2 carbonos quirais. Como é esse mecanismo dessa reação passa por formação de carbocátion como intermediário, a resposta que você vai ter é que os 4 estereoisômeros possíveis vão ser formados. Então, se eu tenho a formação de 2 carbonos quirais, se eu tenho 2 carbonos quirais, o número máximo de estereoisômero, como foi falado em uma aula anterior, é 2 elevado a n. N é o número de carbonos quirais, então 2 elevado ao quadrado, 4 estereoisômeros que você pode desenhar. Então, está aqui o desenho, a representação dos 4 estereoisômeros possíveis como produto dessa reação. Então, quando você for completar uma reação desse tipo, a sua resposta não é isso aqui. Isso aqui você pode até fazer um rascunho para descobrir se há formação ou não de carbonos quirais. Como há formação de 2 carbonos quirais, a sua resposta vai ser os 4 estereoisômeros que vão ser obtidos nessa reação. Então você tem que desenhar esses estereoisômeros, assim como eu expliquei em uma aula anterior aí da representação dos estereoisômeros. Se uma reação que forma um radical intermediário, ela também vai produzir 4 estereoisômeros. Então, se eu faço a mesma reação daquele cis 3,4 dimetil-X 3N com HBr na presença de peróxido, bom, aqui como esses carbonos, todos dos dois têm o mesmo número, né, de hidrogênio, que nesse caso é nenhum, né? Todos os 2 carbonos aqui não tem nenhum hidrogênio ligado a ele, então esse hidrogênio pode se ligar a qualquer um deles, assim como esse bromo pode se ligar a qualquer um deles. Como essa molécula é simétrica, o produto que vai ser gerado vai ser esse, com 2 carbonos quirais. Se são 2 carbonos quirais, e esse mecanismo dessa reação tem um radical como intermediário, novamente você vai ter como produto todos os 4 estereoisômeros possíveis quando você tem a formação de 2 carbonos quirais. Então essa reação aqui, ela é semelhante à do slide anterior. No slide anterior, você fez a reação com HBr sem peróxido. Então o intermediário foi carbocátion. Se você gerou 2 carbonos quirais, o seu produto da reação são os 4 estereoisômeros. Já nessa reação você adicionou peróxido, mas não resolveu muita coisa, porque você não obteve produtos diferentes, né? Você obteve os mesmos produtos, porque o mecanismo passa por formação de radical como intermediário, e o hidrogênio pode atacar qualquer um dos 2 lados, formando então 4 estereoisômeros possíveis. Então, de qualquer forma, tanto a reação de adição de HBr na ausência de peróxido e na presença de peróxido com o cis 3,4-dimetil-X3N vão levar aos mesmos produtos, que são os 4 estereoisômeros possíveis. Então, as reações não são estereoespecíficas, pois tanto o isômero cis quanto o isômero trans levariam à formação do mesmo estereoisômero. Ou seja, se no lugar de cis você usar trans 3,4-dimetil-X3N, você também vai gerar esse produto na reação, que como vai ter 2 carbonos quirais, vai produzir os 4 estereoisômeros possíveis. Certo? Então, nós terminamos essa aula aqui e até a próxima aula.